Olá, fera! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Hoje vamos falar sobre campo gravitacional, tá? Então, um problema, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa aula diferente. Vamos lançar logo um problema. Qual é o nosso problema? Eu quero calcular o valor de G, tá? O valor de G, que é a constante gravitacional na Terra, tá? Quando eu pego uma maçã e jogo ela na superfície da Terra. Nós sabemos o seguinte, nós aprendemos lá em mecânica que se um objeto cai, ele só cai porque existe uma força-peso que empurra ele para onde? Para o centro da Terra. Pois bem, então se eu quero determinar o valor de G, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso considerar duas equações. Primeiro é a força, tá? Que força é essa? A força-peso. Então, nós sabemos que força-peso é quem? Força-peso é massa. Vamos anotar aqui, ó. É massa vezes o valor da gravidade. Mas não é a gravidade em qualquer lugar. É a gravidade na Terra. Tá? E nós sabemos o seguinte. Essa é a nossa primeira equação. A nossa segunda equação é a força gravitacional. Tá? Eu vou anotar aqui já a equação, tá? Para a força gravitacional, que ela diz o seguinte, que é Gm, que é a massa da Terra, vezes a massa inercial, vezes o raio da Terra ao quadrado. Então, vamos anotar aqui. Na realidade, é menos G vezes a massa da Terra, tá? Que é uma massa gravitacional, como Newton chamava, vezes quem? Vezes a massa inercial, já foi proposta desde lá do Renascimento essa massa inercial com Galileu, dividido por quem? Pelo raio ao quadrado da Terra. Tá? Pois bem, nós sabemos, tá, o seguinte, nós sabemos que essa força gravitacional aqui, ela está negativa porque o meu objeto está o quê? Ele está caindo aqui para dentro, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos igualar essas duas equações para obter o valor de quem? De G na superfície da Terra. Pois bem, fera, matematicamente nós precisamos fazer o seguinte, dizer que a força-peso, ela é igual a quem? A força-peso, ela é igual à força gravitacional. Tá? Como o objeto está caindo, esse m ele fica negativo. Então, nós vamos ter a massa, m vezes a massa inercial, vezes quem? Vezes a gravidade da Terra. Tá? Isso é igual a quem? A tudo isso aqui, ó, menos a constante gravitacional, multiplicado pela massa da Terra, que multiplica a massa inercial, tudo isso dividido pelo raio ao quadrado da Terra. Tá? Então, fera, você pode observar o seguinte, o que é que nós temos aí nessas equações dos dois lados que são iguais? Primeiro, eu tenho os sinais, então posso cortar os sinais. O que mais eu posso fazer? Posso vir cortar massa, ó. A massa inercial. Isso aqui não vai servir para a gente em nada. Então, restou quem? Restou G, que é a gravidade na Terra. Você pode ver aqui desse lado da equação. Restou a constante gravitacional, a massa da Terra, vezes o raio ao quadrado da Terra. O que nós vamos fazer? Nós vamos arrumar isso aqui agora. Então, ficou justamente quem? O G, que é o valor de G na Terra, da gravidade na Terra, é igual a quem? É igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra, dividido agora por quem? Pelo raio ao quadrado da Terra. Então, fera, eu tenho justamente a equação que agora vai me fornecer o quê? O valor da constante
tá? Ou melhor, o valor de G na Terra em qualquer ponto. Então, eu consigo o valor de G a qualquer ponto na Terra, através dessa equação, para essa maçã. Então, à medida que a maçã vai caindo, eu vou obtendo o valor de G por essa relação aqui. Isso para um campo gravitacional, tá? Na superfície da Terra. Então, como é que é a cara do campo gravitacional? Acompanhe aqui comigo na tela, fera. Você pode ver aqui, ó, que o campo gravitacional, como eu havia dito para vocês anteriormente, são linhas, tá? São linhas tangenciais, tá? Ou melhor, são linhas que formam ângulos de 90 graus com a superfície da Terra. Isso lembra muito aqueles campos gravitacionais, ou melhor, aqueles campos elétricos, tá? E eu coloquei aqui novamente a equação, ó. Se eu quero calcular G, G é quem? É o Gzão vezes a massa dividido pela distância, ou pelo raio ao quadrado. Só tenho isso por quê? Porque eu tenho a força gravitacional igualado à força peso. Tá certo? Então, fera, vamos continuar a nossa aula. E vamos agora, tá? Se nós entendermos o que é o valor de G, nós precisamos entender o que é a energia potencial, tá? Nós entendemos como calcular G, mas agora eu quero que você entenda como se calcular a energia potencial, ou a energia potencial gravitacional, aonde? Na superfície da Terra. Então, nós temos o seguinte problema. Nós temos aqui a Terra, tá? E nós temos o planeta. Nós sabemos calcular o quê? Nós sabemos calcular a interação entre eles dois. Mas, além da interação, existe uma energia potencial associada aí. Tá? E como é que eu encontro essa energia potencial? Tá? Nós precisamos, acima de tudo, enxergar duas coisas. Primeiro, que aqui eu tenho o raio da Terra. Ele vem até aqui, ó, até a borda da minha superfície terrestre. Da borda da superfície até o centro do planeta eu tenho uma altura, porque esse planeta vai se encontrar a uma certa altura em relação à Terra, uma certa distância. Então eu vou chamar isso de Rzinho. E quem é o Rzinho? É o raio da Terra mais a altura, tá? Aí você vai se questionar, professor, e quando a altura for muito maior que o raio? Tá? Quando essa altura é muito maior que o raio da Terra. Aí, fera, eu tenho que a energia potencial, tá? Ela é dada por mgh. O que é que acontece? Acontece que H é o raiozinho, é o R, menos o raio da Terra. Tá? Como você pode evidenciar aqui. Isso vai me dizer que a energia potencial é igual a quanto? A energia potencial é igual a zero. O que quer dizer isso? Quer dizer, caro aluno, que se eu pegar qualquer ponto no infinito, a energia potencial associada a ela é igual a zero. Tá? Aí você vai me questionar, professor, e agora? Se o Rzinho for igual ao raio da Terra? Aí, fera, a energia potencial ela é dada por 1 sobre o raio, o Rzinho ao quadrado. Lembrando que o Rzinho é quem? É o raio da Terra mais a altura. Tá certo? E isso daqui vai ser a relação dada para a energia potencial. Tá? Mas aí eu posso enxergar a energia potencial, tá, como sendo dado da seguinte forma. Energia potencial, tá certo? É igual a uma força vezes o deslocamento. Observe que a força é negativa. Isso lembra muito o trabalho, tá? Então, o trabalho, a gente viu que o trabalho era aqui, força vezes um deslocamento, tá certo? Aí, fera, eu preciso entrar num tópico que é o cálculo para poder explicar a equação de uma energia potencial gravitacional, ou melhor, energia potencial gravitacional. Então vamos entender o seguinte. Nós já vimos que a energia potencial é uma força vezes quem? Vezes um deslocamento. Eu posso escrever isso, tá? Vou puxar mais para cá, mas deixar aqui ainda a imagem. Eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso pensar que eu tenho a energia potencial, vamos escrever aqui, tá? E a energia potencial, ela vai ser dado pela seguinte equação. Energia potencial será igual a quem? A força gravitacional
Vamos escrever aqui, força gravitacional, vezes quem? Vezes um vessorzinho, porque ele aponta na direção do planeta, tá certo? Ele vai apontar na direção do movimento, que multiplica quem? Que multiplica o deslocamento, que é o nosso dl, tá certo? Esse cara aqui nós conhecemos, então eu posso dizer que a energia potencial é igual a G, que é a constante gravitacional, multiplicado pela massa da Terra, vezes a massa inercial, dividido por quem? Dividido pelo raio, ou pela distância ao quadrado. Vezes quem? Vezes dr. Tá? Mas eu preciso explicar o seguinte. Quem é o dr? O dr ele vai ser dado pelo deslocamento. Vou anotar aqui, ó, pelo deslocamento, igual a quem? Igual ao cosseno, tá? Multiplicado pelo cosseno de θ, tá? Isso também pode ser enxergado como sendo o versor vezes o deslocamento, tá? E aí, o que acontece? Aí eu vou pegar agora, usar uma ferramenta do cálculo. Isso é mais para pessoas que estão aí treinando para fazer os vestibulares, que são vestibulares muito concorridos e vestibulares assim que exigem um pouco mais de uma ferramenta mais rabiscada, né? Uma ferramenta do cálculo, que são os vestibulares do ITA, do IME, tá? Do AFA. Então você pode acompanhar o seguinte, eu vou pegar o valor da energia potencial e vou integrar essa parte aqui. Então eu posso escrever da seguinte maneira, energia potencial é igual a G, massa da Terra, vezes quem? Vezes a massa inercial. Eu vou integrar isso, que vai ser o raio elevado a menos 2, vezes o valor de dr. Tá? Então, quando eu integro isso, eu obtenho a seguinte expressão, que a energia potencial, em função do raio, é igual a quem? É igual a menos G, massa da Terra, multiplicado pela massa inercial, dividido pelo raio. Tá? Então, isso é só uma demonstração como chegar a essa equação. E a equação é justamente essa daqui que nós obtivemos, tá? Que a energia potencial é igual a G menos GMT, que é a massa da Terra, vezes a massa inercial, dividido pelo raio, tá? E o raio não está ao quadrado, tá? Atente bem para isso, tá certo? Então, nós temos aí uma constante de integração, tá? Que ela é expressa para U quando fica algebricamente mais simples se escolhermos esse U igual a zero. Mas se escolhermos U igual a zero, vamos voltar aqui, quando acontece o quê? U só é igual a zero, tá? Quando a altura é muito maior que o raio da Terra. Quando isso não acontece, nós usamos essa expressão aqui, ó, para se calcular a energia potencial, tá certo? E observe que dentro da superfície da Terra, tá, ainda quando há essa atuação do campo gravitacional, nós temos a presença de duas energias. São elas as energias potencial, e a outra, eu vou escrever aqui para vocês, tá? Que é a energia cinética. Energia cinética é quem? É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, lá na superfície, enquanto existir essa atuação de um campo gravitacional, eu tenho a presença das duas energias, tá certo? Porque se aplica aquele teorema da conservação da energia. A energia nunca é destruída, elas só vão ser transformadas em potencial e em cinética. Potencial quando eu tenho um acúmulo de energia, cinética quando eu tenho algum movimento, tá? Então, Fera, acompanhe aí a resolução de um exercício, que esse exercício é um exercício que foi tirado das provas do ITA, e vamos precisar desses conceitos que foram usados aqui, ok? Então, Fera, vamos resolver agora o nosso exercício,
tá? Como você pode acompanhar aqui, ele é um exercício sobre campo gravitacional. Ele foi tirado das questões lá do ITA. E ele diz o seguinte, ele quer calcular a velocidade, tá? Com que uma velocidade de escape, com que esse objeto ele escapa aqui de onde? De dois campos gravitacionais, que é o campo gravitacional desse planeta M1 e do campo gravitacional do planeta M2. Tá? Aí nós precisamos relembrar o seguinte, como nós falamos anteriormente. O princípio da conservação da energia, ele me disse que a energia mecânica é a soma das energias cinética mais potencial. Vale ressaltar que eu tenho nos pontos finais a soma dessas duas energias e a soma das duas energias no ponto inicial. Tá? Então, como é que vamos resolver essa questão? Essa questão é uma questão simples de ser resolvida. Quando você olha, ela parece ser uma questão muito difícil, mas não, ela é muito simples. Então, nós precisamos usar esse teorema aqui, ó, da conservação da energia, e nós vamos dizer o seguinte. Nós vamos considerar a energia potencial, tá, dos dois campos, tanto o campo da Terra como o do planeta, e considerar que se o objeto está se movimentando, existe uma energia cinética. Então, nós vamos fazer a seguinte relação. Usando também esse artifício da conservação da energia, eu vou dizer o seguinte. Já vou colocar logo aqui as equações. Eu vou ter, tá, a soma das energias finais e iniciais vão ser iguais a zero. Então, nós vamos anotar assim, ó, menos, tá, menos quem? Menos a energia potencial da Terra. Então, nós escrevemos G, massa da Terra, vezes a massa vezes a massa inercial, dividido por quanto? Dividido pela distância 1, porque é a distância até o satélite. Tá? Vamos botar aqui, D1. Mais quem? Mais a energia potencial do planeta 2. Então, nós vamos colocar aqui. Lembrando que esse M da Terra, eu já botei, né? Mais o G, mais o M2, multiplicado pela massa inercial. Vamos puxar mais para cá, para que vocês possam visualizar melhor. Inercial desse planeta, dividido pela distância 2, tá? Ou pelo raio 2, como você queira chamar. Tá? Mais, vamos fechar aqui, mais quem? Mais a energia cinética do satélite. Então, vamos escrever aqui, mv ao quadrado dividido por 2. Tudo isso é no ponto final, tá? Igual a quanto? Igual a 0 mais 0, porque energia cinética mais energia potencial lá no ponto inicial. Ou melhor, lá no ponto inicial, porque nós estamos considerando aqui no ponto final. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma análise. Observe, ó, que esse V é a velocidade de escape. Então, quando você olha para essa equação, do jeito que ela está aí, existem alguns dados que eu posso desprezar. Primeiro, são as massas inerciais, que é essas massazinhas aqui. Ó. Eu posso descartar elas porque elas são iguais em todas as expressões. Tá? Então, fera, o que é que vamos fazer agora? Agora eu vou pegar e fazer uma regra de 3 com esses termos aqui. Quando eu fizer uma regra de 3, ó, observe que o 2 vai passar multiplicando aqui. Então, eu vou ter a seguinte expressão. Velocidade de escape, porque ela vem para cá, velocidade de escape ao quadrado, é igual. E o 2 vai passar multiplicando todos esses termos. Então, eu vou ter 2 que multiplica quanto? Tá? Que multiplica. Como eu joguei para cá, como eu estou jogando todos para cá, muda o sinal. Então, vai ficar G, massa da Terra, sobre D1, tá certo? Mais quanto? Mais G vezes a massa 2 dividido pela distância 2, tá? E vamos fechar aqui. Então, fechei agora. Então, essa multiplicação. E agora? Agora o 2
ele vem para cá na forma de raiz. Então, vai ter que a velocidade de escape ela é igual a quanto? A raiz quadrada de quanto? De 2, que multiplica todo esse termo aqui dentro, tá? Que são as energias potenciais. Então, é Gm da Terra, a massa da Terra, dividido pela distância 1, mais quanto? Mais G, que é a constante gravitacional, vezes a massa 2, dividido pela distância 2. Tá? Então, fechamos aqui a raiz. E tá aí. Essa é a expressão que eu calculo a velocidade de escape, tá certo? Para quem? Para um satélite que está sendo lançado entre 2 planetas, tá? Então, só para que você não esqueça, isso aqui é quem? É a energia potencial do planeta Terra, tá? Mais a energia potencial desse planeta 2, vou botar aqui M2, mais a energia cinética, tá certo? Do satélite, tudo isso igual a 0. Então, nós usamos esse artifício, tá certo? A partir de onde? A partir desse teorema aqui, da conservação da energia, tá certo? Então, fera, já chegamos aí no resultado da nossa questão, tá? Então, acompanhe aí as nossas próximas aulas com resolução de mais exercícios. E no mais, até logo!